Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje estamos aqui para a nossa aula 5 da semana 12. Vamos finalizar a nossa semana 12 hoje, tá bom? Então vamos lá, crianças. Peguem aí o livro Aprender Sempre de vocês. Coloquem sobre a mesa o estojo, que nós vamos começar a nossa aula. Olha aqui, hoje nossa aula será de língua portuguesa. Sequência didática 1, nós vamos continuar. Aula 3, o tempo em que se passam as histórias. Reflexão sobre a língua, tempo verbal. Então, essa atividade vai estar lá no livro de vocês, na página 7, 8 e 9 nós vamos realizar hoje, tá? Então, abram lá na página 7 de vocês, para nós colocarmos a data. Ontem foi dia 20, né? Quinta-feira. E hoje, dia 21, sexta-feira. Olha, está finalizando a nossa semana aí. Então, vocês podem marcar no material de vocês, ó, Araçatuba, 21 de maio de 2021, ou 21/5 de 2021. Marquem aí no material de vocês, tá bom? Então, olha aqui, essa página. O que vamos aprender hoje, crianças? Nesta aula, você vai aprender sobre as palavras que mudam de acordo com o tempo das histórias. Leia as cartas escritas por 2 estudantes. Então, vamos lá? Acompanhem comigo aí a leitura dessas 2 cartas que vocês têm aí no livro de vocês. Isso mesmo. Encontraram? Ótimo! Então, vamos lá. Acompanhem com o dedo, com um lápis ou com uma régua, da maneira que você achar melhor. Vamos lá. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professora! As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do 2º ano. As crianças fizeram uma reescrita dele. Por isso, elaboraram um planejamento com os episódios e depois ditaram para a professora escrever. Depois de terminado o texto, revisaram e combinaram de ler para uma turma do 1º ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Sabrina, 3º ano. Agora nós temos a próxima. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professora. As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do 2º ano. As crianças farão uma reescrita dele e, para isso, elaborarão um planejamento com os episódios e depois ditarão para a professora escrever. Depois de terminado o texto, revisarão e combinarão de ler para uma turma do 1º ano. Vamos fazer uma reescrita também? Beijos, Francisco, 3º ano. Então, olha só. Observando aí essas 2 cartas, a da Sabrina e a do Francisco, o que vocês veem aí, crianças? Pensem aí na casa de vocês. O que vocês veem de comum nelas? As 2 cartas estão falando do quê? Que o texto, né, que as Três Fiandeiras, o conto das Três Fiandeiras, é o preferido do 2º ano, de uma turma do 2º ano, não é mesmo? E as crianças fizeram o quê? Reescreveram. O que é uma reescrita, crianças? Vocês lembram que é uma reescrita? Quando a gente reescreve algum texto que nós já lemos, que nós já conhecemos, não é mesmo? As informações dele, porém não é uma cópia. Nós não copiamos igualzinho.
Nós reescrevemos contando as partes que nós lembramos ou as mais importantes, não é mesmo? Então, eles fizeram isso. Na carta da Sabrina, o que ela fala, gente? Voltem lá na carta da Sabrina de vocês, ó. Ela fala que as crianças fizeram uma reescrita, não é? Eles fizeram já está pronta. Eles elaboraram um planejamento, eles ditaram para a professora escrever, né? Eles revisaram o texto para ver se estava tudo certinho e eles combinaram de ler para o primeiro ano, uma turma do primeiro ano da escola deles. Já na do Francisco, o que o Francisco fala? Olha aqui, ó. Ele fala que as crianças farão uma reescrita. Farão ainda. Não aconteceu. Vai acontecer, não é? Eles vão fazer ainda. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja semana que vem, né? A Sabrina não, a Sabrina já aconteceu. Eles fizeram, está pronto a reescrita deles, né? A do Francisco eles farão ainda, ó. Eles elaborarão, eles ditarão para a professora, eles revisarão e combinarão qual é o dia que eles vão ler para o primeiro ano, não é? Então, qual a diferença que tem aqui, crianças? Nessas duas cartas, a da Sabrina já aconteceu, não foi? A do Francisco ainda vai acontecer. Eles ainda não fizeram. Então, essas duas diferenças. E o que elas têm de comum? As duas cartas falam do quê? Falam que eles vão fazer uma reescrita. Tem o mesmo assunto, não é? Fala que eles gostam do conto das três fiandeiras, tudo isso. Então, o assunto é o mesmo. Porém, em tempos diferentes. Por quê? Porque a da Sabrina já foi, já aconteceu. Então, ó, já passou, né? Passado. E a do Francisco ainda vai acontecer, né? É no futuro. Vai acontecer ainda. Então, vamos aí, ó. Vocês têm uma pergunta para responder aí, ó. Na 2. O que as cartas de Sabrina e Francisco têm em comum? Nós já falamos. O que elas têm em comum? Repete aí, em casa, vocês. O que eu falei que elas têm em comum? Elas têm em comum porque elas tratam do mesmo assunto, mesmo? E o que elas têm de diferente? Eu acabei de falar. Estão em tempos diferentes, né? A da Sabrina já aconteceu e a do Francisco ainda vai acontecer. Então, vamos registrar isso aí no material de vocês. Vamos lá? Olha só, o que as duas cartas têm em comum é que tratam do mesmo assunto, não é? Foi isso que nós falamos. E o que elas têm de diferente, gente? A diferença é que na carta de Sabrina, ela conta que já fizeram a reescrita. E na carta de Francisco, ele comenta que farão a reescrita, né? Tá escrita ainda. Aqui é reescrita, tá, crianças? Coloquem aí. Eu coloquei escrita, mas é reescrita. Tá joia? Então, eles farão a reescrita, tá? Coloquem aí. Vamos continuar as nossas atividades aí, ó. Nós temos o 3. Grife as palavras que foram escritas de formas diferentes nas duas cartas. Que efeito essas palavras causam no texto? Vamos ver? Então, vamos grifar aqui, crianças. Peguem um lápis aí, pode ser colorido, ou então um lápis de escrever mesmo. E vamos lá, nós vamos ler as duas, tá? São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professora. Então, presta atenção na leitura, eu vou fazer a leitura para vocês. E nós vamos observar o que está diferente, tá bom? As
Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. As crianças fizeram uma reescrita dele. Para isso, elaboraram um planejamento com os episódios e depois ditaram para a professora escrever. Depois de terminado o texto, revisaram e combinaram de ler para uma turma do primeiro ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Sabrina, terceiro ano. Agora, do Francisco. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professora. As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. As crianças farão uma reescrita dele e, para isso, elaborarão um planejamento com os episódios e depois ditarão para a professora escrever. Depois de terminado o texto, revisarão e combinarão de ler para a turma do primeiro ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Francisco, terceiro ano. Então, o que nós temos aqui que foram escritos de maneira diferente? Vamos ver, ó. As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. As crianças fizeram, grifem aí, ó. Fizeram. Aqui na do Francisco, como está o fizeram? Farão. Ó a diferença, né? Fizeram uma reescrita dele. Para isso, elaboraram, ó. Aqui do Francisco, elaborarão, porque ainda vai fazer, né? Depois, ó, ditaram. Acharam aí? Ditaram? Isso. E ditaram? Ditarão. Porque vai fazer. E aqui, ó, depois de terminado o texto, revisaram aqui na Sabrina, ó. Revisaram. E aqui no Francisco, revisarão. Tá? Aqui na da Sabrina, eles combinaram de ler, né? Para a turma do primeiro ano. E aqui eles combinarão ainda. Ainda vai acontecer, mesmo? Então, olha só, crianças. Façam aí, se precisar pausar o vídeo para fazer direitinho, pode pausar, tá? E aqui, ó, grife as palavras que foram escritas de forma diferente nas duas cartas. Nós já grifamos. Que efeito essas palavras causam no texto? Que efeito que elas causam, crianças? Então, vamos escrever aqui. Olha, essas palavras causam mudança de tempo. Na primeira carta, já aconteceu, não foi? Já foi passado. Na segunda carta, ainda vai acontecer, é um futuro. Pode ser amanhã, depois de amanhã, a semana que vem, não é? Ou mais para frente também, tá joia? Então, coloquem aí no material de vocês, no livro, escrevam aí na número 3, tá? Se precisarem pausar para escrever direitinho, com calma, podem fazer. Olha aqui a 4. Agora copie essas palavras no quadro a seguir. Aquelas palavras que nós grifamos, nós vamos colocar aqui. As da carta da Sabrina e a do Francisco. Então, na Sabrina, vocês voltem lá e procurem a primeira palavrinha que nós riscamos. Qual foi? Que nós sublinhamos, melhor dizendo. Foi? Fizeram. E na do Francisco? Farão. Olha como muda. Isso aqui é um verbo, tá bom? E depois, a segunda palavrinha que nós sublinhamos lá. Elaboraram. E aqui na do Francisco, elaborarão. Isso. A próxima, olhem aí, escrevam. Ditaram. Na do Francisco, ditarão. A outra, revisaram. E na do Francisco, revisarão. A última, combinaram. E na do Francisco, combinarão. Né? Então, essas são as palavras que nós grifamos lá no texto. Nós sublinhamos, né? Todas
dessas palavras aqui são verbos, ó. Fizeram é do verbo fazer, tá? Elaboraram, elaborar. Ditaram, do verbo ditar. Revisaram, revisar. Combinaram, do verbo combinar. Então, nós podemos perceber aqui, ó, que o verbo, ele pode mudar a maneira de escrever conforme a pessoa que nós estamos falando, tá bom? Então, vamos falar sobre isso mais um pouquinho aqui, olha. Essas palavras são classificadas como verbos. A professora já falou, o nome delas são verbos, tá? Verbos são palavras que podem ser escritas com diferentes terminações para combinar com quem fala. Por exemplo, eu escrevi. Desculpa, vamos começar aqui. Ele escreveu. Eu escrevi. E eles escreveram. Porque não combina se eu falar assim, ó, eu escreveram. Não, né? Tem que combinar. Então, o verbo vem aí. Por que ele tem essas diferentes terminações? Para combinar com quem fala. Tá bom? Então, olha um lembrete que vocês têm aí no material de vocês, ó. Quando os verbos estão no passado, terminam em ão, com M, ó. Quando estão no futuro, terminam em ão. Por exemplo, cantaram e cantarão. Eles cantaram. Indica que algo já aconteceu no passado, ontem. Eles cantaram ontem. Eles cantarão. Indica que vai acontecer ainda. No futuro, amanhã, tá? Por exemplo, eles cantarão na escola. Eles cantarão na escola no show de talentos. Vai ser esse show de talentos ainda. Agora, se a gente falar assim, ó, eles cantaram no show de talento. Já foi. Eles cantaram lá no show de talento. Tá bom? Então, vamos olhar lá. Volta lá, crianças, naquele quadro que nós fizemos. Olha aqui. Aqui terminam em ão. Ó, todos a M. E aqui terminam em ão. Aqui já passou. Então, esses verbos aqui estão no passado. E esses aqui, no futuro. Vai acontecer isso daqui ainda. E esse daqui já aconteceu, tá? É isso que nós estamos falando aqui. Os verbos também sofrem alterações que indicam o tempo, tá? O que nós falamos. Presente, que está acontecendo agora, tá? Passado, já aconteceu. E futuro, vai acontecer, alguma coisa que vai acontecer. Então, os verbos vão indicar também o presente, o passado e o futuro, tá? Além de ter que combinar com quem está falando. Tá joia? Então, vamos lá para a nossa última atividade de hoje aqui, ó. Assinale a alternativa correta. Os verbos da carta de Sabrina indicam que, tá, Sabrina, lembrem lá, a reescrita já foi feita ou a reescrita ainda será feita? Marquem um X aí. Já foi feita, não é, crianças? Como que nós podemos provar isso? Marquem um X, ó. Oralmente dê exemplos que justifiquem essa resposta. Ela fala lá que eles elaboraram uma reescrita, não foi? Que eles leram lá, contaram para o primeiro ano. Então, já aconteceu. Lembra que os verbos da carta da Sabrina estão no passado, já foi. Agora, os verbos da carta de Francisco indicam que a reescrita já foi feita ou a reescrita ainda será feita? Falem para mim. Podem falar aí em casa para lembrar. Isso. Ainda será feita, né? Olha aqui. Ela ainda será feita. Por quê? Os verbos estão no futuro. Eles farão uma reescrita, não é mesmo?
Eles contarão para o primeiro ano, eles elaborarão tudo isso. Tá joia? Olha só quanta coisa vocês aprenderam hoje, crianças. Vocês aprenderam sobre verbo, o tempo do verbo, não é? Que eles têm que combinar com a pessoa que está falando. Então, olha quanta coisa diferente, tá bom? Quanta coisa nova que vocês aprenderam. Olha que importante. Assim vocês poderão, cada vez que forem escrever, escrever melhor ainda do que vocês já escrevem, tá bom? Então, olha aqui, crianças, nós terminamos a nossa aula de hoje, encerramos a nossa semana. Eu espero que vocês tenham um final de semana aí abençoado, descansem bastante, tá? Curtem a família de vocês, bastante paz, amor, alegria no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus, a semana que vem eu estarei de volta aqui com vocês, tá? Não faltem. Um grande beijo.